Bom dia. Quero registrar a presença do conselheiro Júlio Cabral, a presença do conselheiro Érico, presença do conselheiro Josué, presença do conselheiro Ari Moutinho, do auditor Luiz Henrique, do conselheiro Mário de Mello, do procurador João Barroso, do secretário Michel Levi. Quero agradecer a presença dos advogados e servidores da casa, das taquígrafas. Ausentes o conselheiro Júlio Pinheiro, serviço do TCE, ausentes dos auditores Mário Moraes Costa Filho e Alípio Reis Filho. Expediente ofício número 14 da lavra do conselheiro Júlio Cabral, comunicando o usufruto de 2 dias das férias do exercício 2016, entre os dias 13 e 14 de novembro, bem como também o usufruto de 10 dias das férias do exercício 2018, entre os dias 21 e 30 de novembro deste ano, registrando que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Requerimento número 4 da lavra do auditor Luiz Henrique, solicitando exclusivamente para fins financeiros o agendamento de suas férias relativas a esse 2018 para dezembro deste ano, bem como do exercício de 2019 para janeiro. Na oportunidade, também solicitou o adiantamento de 50% da gratificação natalina para o mesmo mês de marcação das férias de 2019. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Dou conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno do memorando 691/2018, da lavra do Dr. Stanley, secretário-geral de Controle Externo, através do qual solicito o adiantamento da audiência pública que seria realizada hoje para o dia 30 de novembro. Ressalto que a audiência é aberta a todos os cidadãos, tratará sobre sugestões para comporem as ações de controle externo e o plano anual de fiscalização desta Corte. Registro que já deferi o adiamento solicitado. Memorando 673/2018, da lavra do senhor Stanley Leite, também secretário-geral do Controle Externo, encaminhando para apreciação o Manual de Procedimentos Internos da SESEX. Registro que já determinei a distribuição de uma cópia do manual para cada um de vossas excelências antes da sessão. Esta presidência votará na próxima semana. Gostaria de saber se posso colocar em votação o manual ou se ficará para a próxima semana. Tá ok. Então, ficará para a próxima semana a votação. Passamos a indicações e propostas. Esta presidência gostaria de parabenizar nossos servidores e servidoras, atletas, pelos excelentes resultados obtidos na 8ª Olimpíada dos Tribunais de Contas. Viu, conselheiro Ari? Aqui as medalhas. Vossa Excelência, que é um atleta agora, principalmente, realizada na última semana na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Registro que a equipe amazonense ficou na 7ª colocação geral, alcançou a marca de 12 medalhas. Mulheres estão com tudo, hein? Aqui a medalha do futsal feminino e a futsal masculino. Com destaque para as equipes masculinas e femininas de futsal, além da corrida e do xadrez, que alcançaram a medalha de ouro. Lembro que, no próximo ano, nosso TCE cedirá as referidas Olimpíadas. Olha, aqui são as medalhas. Ainda indicações de proposta, facultada a palavra. Palavra. Pois não. Para registrar o meu impedimento, Excelência,
no processo 1182 de 2018, da pauta do auditor Luiz Henrique. E peço também para retirar de pauta o processo número 10.047 de 2012, que se refere a uma prestação de contas da Prefeitura do município de Humaitá, exercício de 2011, cuja responsabilidade é do senhor José Sidney Lobo Nascimento, prefeito à época de Humaitá. Então, é a retirada desse processo, Excelência, e o meu impedimento no processo do nobre amigo Dr. Luiz Henrique. Obrigado. Distribuição. Com a palavra o conselheiro Josué Filho. Bom dia a todos. Bom dia. Para informar que os processos 2780, 2781 e 2782 deram entrada, tinham procurado ontem à tarde aqui nessa corte, para um pregão que será realizado agora de manhã, visando a sua suspensão. Acautelei-me, concedi prazo. Trata-se da merenda escolar do ano de 2019, o ano inteiro para a SEDUC. E ainda, presidente, que acabo de receber das mãos do Dr. Pedro Augusto o relatório parcial do segundo quadrimestre, que vai de janeiro a agosto dos percentuais constitucionais. Dado ao meu chão rodado no serviço público desde 1972, verifico pontualmente que o percentual de saúde é excepcional, 21%, mínimo é 12%. O da educação, que deu em torno de 18 pontos percentuais, que para 25 faltam 7, deve ter já sido ajustado com o pagamento ocorrido aos professores. Em conversa com o secretário da Educação, ele inclusive me disse, o secretário de Fazenda, que quanto ao percentual de gastos com pessoal, que está no limite, na beirinha, que a própria arrecadação desse trimestre final do ano, que é sempre maior do que o primeiro e o meio, ajustará e que a vida dele nunca teve problema. Então, a fim de evitar especulação nos gastos constitucionais, essa posição só vai até o dia 31 de agosto, eu também acautelo-me em não anunciar a aritmética perfeita e sim só a sua projeção. Era só. Ainda indicação de propostas. Senhor presidente, se não, Conselheiro Mário de Mello. eu gostaria inicialmente de parabenizar, fazer das minhas palavras, a palavra de Vossa Excelência, das suas palavras, minhas palavras, com relação ao brilhante sucesso que o nosso Tribunal de Contas teve nas Olimpíadas em Gramado. E em tempo também, presidente, gostaria de fazer um registro, já é público e notório, da importância desse brilhante encontro de ouvidores que irá acontecer na quinta-feira, dia 8, capitaneada pelo nosso querido conselheiro Érico Desterro. Esse tribunal será sede de um evento de tamanha importância para os tribunais de contas. Fica aqui o registro e parabenizando o nobre conselheiro Érico por essa brilhante iniciativa de dar continuidade a esse seminário. Obrigado, presidente. Pela ordem. Eu gostaria, senhora presidente, se a senhora me Conselheiro permite, Mutinho. de parabenizar a equipe do TCE, parabenizar a vossa administração pelo apoio que deu a todos os atletas e também pela realização no ano vindouro, aqui no estado do Amazonas, de referido evento. Creio que isso vai fazer com que o nosso estado e esse Tribunal de Contas, ao promover a Olimpíada Verde, fique cada vez mais na pauta positiva dos tribunais de contas do Brasil. Com relação ao evento de quinta-feira, gostaria de parabenizar o conselheiro Érico, parabenizar Vossa Excelência, senhora presidente, pela movimentação e dinamismo que estão dando essa Corte de Contas. Isso para nós é motivo de orgulho, satisfação e com certeza vai engrandecer e muito as boas discussões dessa Corte de Contas. Ainda indicações de propostas. Excelência, também sigo na sua esteira da
do quanto o Tribunal de Contas se saiu bem nas Olimpíadas e rezamos para que ano que vem as nossas aqui sediando sejam até melhores. E também parabenizar o doutor Érico por esse evento que estará. E nesse aspecto eu fico triste porque eu teria a presença do meu pai, foi convidado, mas infelizmente, por doença, minha mãe, problema no coração, infelizmente ele não pode se deslocar até aqui. Mas já agradeço pelo convite que foi feito ao meu pai e espero que Vossa Excelência tenha muito êxito, como sempre, nas suas coisas, doutor Érico. Era só isso. Auditor Luiz Henrique. Eu acompanho todas as parabenizações, Excelência. Senhor presidente, só para agradecer as manifestações de parabenizações. Na realidade, essas parabenizações devem ir todas para a equipe da ouvidoria, não para mim. A ouvidoria tem feito todo o trabalho sobre este evento e nós aqui só estamos dando continuidade à ideia maravilhosa que teve o conselheiro Mário de Mello no ano passado, ao fazer o primeiro simpósio e reunir aqui em Manaus, naquela ocasião, diversas autoridades do Poder Judiciário e da administração pública sobre o tema. Então, nós apenas estamos tentando dar continuidade e, se for possível, continuaremos nos outros anos a fazer isso. Mas muito obrigado. E, desde já, convidando todos a se fazerem presentes na quinta-feira e na sexta-feira de manhã, aqui nesses debates sobre ouvidorias. Eu também, essa presidência endossa as parabenizações e principalmente do conselheiro Érico e sua equipe, e com certeza vai ser um evento muito bom. Ainda indicações de propostas, passamos a... Excelência, desculpe. Eu tenho aqui um comunicado, Excelência. Pois não. Um comunicado a respeito de uma cautelar que não foi concedida, Excelência. O processo é o número 2694. O representado, a representada é a Prefeitura Municipal de Pauini, o representante é o doutor Adenir Souza da Costa. Ele é advogado e representa um grupo de servidores daquela prefeitura que são partes em um processo administrativo que visa apurar possível acúmulo ilegal de cargos. E, a princípio, a solicitação dele fosse que, via cautelar, fosse suspendida a tramitação daquele processo, mas entendi que não era o caso, Excelência, então não concedi a cautelar, estou aguardando a devolução do processo para, então, instruir esse processo. Era isso, então, Excelência. Obrigado. Passamos à fase de distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 5. Conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 7. Conselheiro Érico. 6. Conselheiro Josué. Lote 1. Conselheiro Ari Moutinho. 8. Conselheiro Mário de Mello. 4. Lote 4. Auditor Luiz Henrique. Auditor Luiz Henrique. 2. Auditor Mário Filho. 9. Auditor Alípio. 3. Lote 3. Julgamento adiado não há, julgamento em pauta. Aí tem essa inversão que o conselheiro Tá. solicitou. Julgamento adiado não há, julgamento em pauta. Vamos fazer uma inversão na ordem para atender uma solicitação de defesa oral. Do processo do conselheiro Érico 13.452/2017. Tenho a palavra, excelência. Palavra, conselheiro relator. Renovando
os meus desejos de um bom dia a todos os presentes, coloco então para a deliberação do tribunal o processo 13.452 de 2017, que é uma representação do vereador do município de Iranduba, senhor Jorge Oliveira Reis, contra o prefeito municipal, em face do aumento abusivo das tarifas de ônibus daquele município. Neste processo, houve a concessão de uma cautelar pelo senhor presidente do tribunal à época, o conselheiro Ari Moutinho Júnior. Em seguida, o processo foi instruído com notificações ao prefeito municipal, ao secretário de infraestrutura do município, ao chefe da Casa Civil do município e ao representante. Houve ainda uma série de outros atos relacionados ao cumprimento da medida cautelar, inclusive fixação de multa diária ao prefeito no caso de descumprimento da decisão. Eu usarei um primeiro despacho em um documento proveniente de uma das empresas envolvidas, concedendo prazo para a defesa. Após a devida análise, emiti um despacho em que revoguei a medida cautelar anteriormente concedida e autorizando, então, a retomada dos efeitos do decreto que tratava da fixação dos valores da tarifa. O processo prosseguiu com a sua regular instrução, e aqui eu estou fazendo um resumo, Excelência, para não ter que ler todo o relatório. A comissão de inspeção responsável pelo município, que tratou então desta representação, lavrou um termo de inexistência de documentos relacionados à licitação que deveria ter existido. Esses documentos não foram localizados pela comissão. A DICAME, ao fim, então, apresentou um laudo conclusivo onde opina pela procedência da representação e multa ao prefeito e determinação de prazo ao município para a imediata realização de licitação para a concessão dos serviços de transporte coletivo. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, por sua vez, emitiu um parecer opinando nos mesmos termos propostos pela DICAME. Opina também sobre o fundamento de evitar decisões conflitantes com o reconhecimento da conexão ou litispendência pela viabilidade de apensamento dos autos ao processo de número 1631 de 2018, uma vez que ali o provimento foi apenas cautelar monocrático, considerando que o julgamento de um influi diretamente no outro, e este tem o condão de robustecer a conclusão naquele adotado. São, na realidade, processos conexos, um discute tarifa, outro discute a licitação, e essa é a opinião preliminar do Ministério Público. Esse é o relatório. Com a palavra, o advogado Geiso Oliveira Reis. Em 15 minutos para a sua defesa. Senhora presidente, bom dia. Bom dia a todos os membros dessa mesa, senhor relator, membro do Ministério Público, qual eu cumprimento nesta manhã. Como o nobre relator fez um breve resumo, é importante que se diga que o povo de Iranduba vem pagando a passagem de ônibus mais cara do Brasil. Isso porque o decreto do prefeito, do que trata essa representação, foi o segundo decreto.
O vereador George Reis, do qual eu represento, entrou com... No primeiro aumento, o prefeito concedeu em março de... Foi publicado em dia 5 de março de 2017. O vereador, então, apresentou um projeto de resolução, projeto legislativo, onde foi votado na Câmara Municipal e aprovado por unanimidade, e todos os vereadores cassaram o decreto do prefeito anulando aquele feito. Pois bem, em meados de junho, o prefeito novamente aumentou de novo a tarifa do ônibus, sendo que da sede até a ponte, R$ 4,75, antes era R$ 4,00. Da comunidade até a ponte era R$ 5,00, aumentou para R$ 8,50. Repito, a passagem de ônibus mais cara do Brasil estão pagando os usuários em Iranduba. E eu estou aqui justamente para representar todos esses usuários. Como foi resumido, o conselheiro Arimoutinho, sabiamente, naquela época, presidente deste tribunal, revogou o decreto do prefeito. E fazendo-se justiça naquela época. E isso porque há alguns pontos, eu gostaria de ler aqui do voto do conselheiro, que ele diz o seguinte: verifico a plausibilidade dos abusos da tarifa de ônibus diante da ausência de estudo para o respectivo aumento, bem como a ausência de planilha de custo do transporte coletivo, que deve servir como base de cálculo para a concessão tanto do aumento quanto da redução da tarifa. Além do não ter base jurídica para o aumento, não ter contrato, não ter licitação, o prefeito, mesmo assim, ele foi lá e aumentou novamente. Nós podemos ter como exemplo e ter uma base de cálculo o município de Manaus, que cobra a passagem de ônibus R$ 3,80, e o ônibus vai até o município ali, na divisa com o município de Rio Preto da Eva, na colônia dos japoneses. Lá chega ao quilômetro 42. O município de Iranduba está a 25 quilômetros de Manaus, está pagando R$ 4,75 uma tarifa de ônibus. O município de Manaus, com ônibus que roda muito mais, 42 quilômetros, está pagando R$ 3,80. Então, há um claro aumento abusivo do prefeito. Inclusive, como foi narrado e resumido pelo conselheiro, relator, o TCE identificou em inspeção que não há contrato, não há licitação, onde o transporte coletivo de Iranduba, segundo a empresa informou nos autos, ela está trabalhando há 30 anos sem contrato, de forma ilegal, prejudicando assim os usuários do transporte coletivo, porque os ônibus são precários, não há condição mínima. Inclusive, foi informado no outro processo que por 2 vezes esse ano, as 2 empresas pegaram fogo, Excelência. Ônibus. Os 2 ônibus pegaram fogo. Por 2 ocasiões. Em relação ao parecer do Ministério Público, que lhe reconhece a conexão e a litispendência, eu entendo que, com todo respeito ao nobre procurador, não é cabível, uma vez que está se tratando de tarifa de ônibus nesse processo. No outro processo, 1631, se trata sobre concessão, é um outro tema. O povo de Iranduba vem pagando
4,75 e 8,50 há mais de um ano e vem sendo penalizado. Não há como permitir, Excelência, que as empresas sem contrato, as empresas rodando com ônibus precários, possam continuar rodando, possam continuar exercendo o serviço público de forma ilegal. Então, eu me manifesto pela a redução da tarifa, pela revogação do decreto com essa corte e, caso essa corte entenda que há conexão, eu faço um requerimento verbal ao conselheiro Josué Filho, que revogue de imediato a tarifa de ônibus, no processo dos autos 1631, porque é inadmissível que ônibus velhos estejam rodando, estejam aí há 30 anos sem contrato de licitação e estejam prejudicando a população de Iranduba, que são de cerca de 8 mil usuários. Todos esses usuários eles vêm para Manaus trabalhar e muitas das vezes, no período da manhã, eles estão ficando no prego, estão passando constrangimento. Então, essa é a minha manifestação da defesa e peço que Vossas Excelências possam se sentir sensibilizados. Bom dia. Palavra o relator. Indago inicialmente se o Ministério Público gostaria de se manifestar ou manter o parecer. Excelência, o parecer do ministerial já está nos autos. Eu entendo que a litispendência, realmente uma decisão prejudica a outra, então, para evitar decisões conflitantes, o Ministério Público pelo voto exarado por Vossa Excelência nos autos. Obrigado, Excelência. Acredito que o assunto esteja bastante claro para todos os senhores que vão, junto comigo, apreciar. Eu ouvi do ilustre advogado que não há relação deste processo com o outro, mas o tempo inteiro, na sua argumentação, a tônica foi no sentido de que não há contrato, que não há licitação, que não há concessão. Então, este assunto, o assunto que nós estamos discutindo é tarifa. O processo que me cabe relatar hoje aqui é tarifa. O processo a que nós estamos nos referindo e cujo relator é o conselheiro Josué Filho, é que trata de contrato, de concessão e de licitação. E é muito difícil fixar uma tarifa de serviço público se não se tem o contrato, porque é no contrato que estão as bases para a fixação da tarifa. É o contrato que diz qual é o serviço que deve ser prestado e, com base nesse serviço, é que se fixa a tarifa. A fixação da tarifa não é um exercício de cabala, de adivinhação, de opinião. Eu acho que devia ser 3, eu acho que devia ser 2,70, eu acho que devia ser 4. Não. A fixação de tarifa de serviço público deve ser baseada no objeto do contrato de concessão, no contrato de prestação de serviço, seja lá qual for o contrato. E ele não existe, como bem salientou o ilustre advogado. E, portanto, a mim, como relator deste processo, não cabe dizer se a tarifa está alta, se está baixa, se deveria ser esta ou aquela, e não cabe a mim interferir neste assunto, deste jeito, impondo uma tarifa que eu não sei dizer se é a justa ou a injusta tarifa. E por que não sei? Porque não tem qualquer elemento para dizer. Exatamente porque não há contrato, não há licitação, não houve licitação. As empresas estão lá, como dito, há 15, 30 anos, sei lá quantos anos, sem contrato. E aí fica muito, na opinião do prefeito, do vereador que representa, das empresas, o valor da tarifa.
E com base nisso é que eu estou propondo e acompanhando o Ministério Público a juntar da conexão deste processo ao outro, que me parece, inclusive, que está bem adiantado com o conselheiro Josué Filho, que já fixou prazo, inclusive, para a realização, e, repito, só se pode fixar a tarifa ou discutir a legalidade da tarifa se nós tivermos um elemento para isso, e não temos. E o meu voto, então, com o devido respeito que tenho pela sustentação feita pelo ilustre advogado, é exatamente me ater à sugestão feita pelo representante ministerial, já que tramita nesta Corte de Contas o processo 1631/2018, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, onde já se faz presente decisão cautelar, determinando a imediata realização de licitação para a contratação do serviço de transporte, o que, de acordo com o que se vê nos autos, é, entre as demais providências a serem adotadas, a mais urgente e desejada pelo interesse público. E o meu voto, então, é nesse sentido, acompanhando o Ministério Público, determinar a conexão deste processo ao já citado processo de relatoria do eminente conselheiro Josué Filho. Em votação, conselheiro Júlio Cabral, Com o relator, excelência. conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho, Com o relator, excelência. conselheiro Mário de Mello. Com relator, excelência. Por unanimidade, aprovado o voto do relator. São a Vossa Excelência, e fazendo ouvidos ao eco, dizer que, se Deus quiser, na próxima terça-feira, esse processo, doutor Reis, estará sendo votado. Eu já recebi inúmeras vezes, eu acho que uma dezena pelo menos, porque eu tive a contribuição de uma vista do conselheiro Ari Moutinho, e que a licitação será bipartida, a municipal e a intermunicipal. E eu acolhi, está harmônico, e terça-feira o martelo será batido. Obrigado. Ok. Reiniciando a pauta ordinária, pauta do conselheiro Júlio Cabral, temos 9 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Ficaram 8 porque Vossa Excelência retirou um de pauta, Excelência. Eu? É. Sim, sim. Pauta do conselheiro Érico Desterro, temos 9 processos também. No primeiro processo, de 11.872, 2016, temos embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor José Jorge Pinheiro Guimarães, diretor-geral do Hospital Pronto Socorro, Dr. João Lúcio Pereira Machado, referente ao exercício de 2015. O Ministério Público conhece dos embargos, no entretanto, nega provimento, de acordo com o voto do eminente conselheiro Érico Desterro. Pacificado. Aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral no processo 624/2018, considerando a ausência de destaque, se declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 4 processos. No segundo processo, número 11.398/2016, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração opostos pelo senhor Raimundo de Souza Gomes, presidente da Câmara Municipal de Pixuna, referente ao exercício de 2015. Não há contradição, não há nada que possa dar aso ao seu provimento. Portanto,
O Ministério Público promove pela negativa de provimento. Pacificado, de acordo com o voto do relator, dou por aprovado o processo 11.398/2016. No quarto processo, 2.479/2017, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Recebo a presidência de Vossa Excelência. Como não há manifestação no destaque, dou por aprovado o processo e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 3 processos. No primeiro processo, 1182/2018, temos pedido de vista do conselheiro Josué. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 2 processos. No segundo processo, de número 1718, encontro-me impedida juntamente com o conselheiro Júlio Cabral. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Recebo a presidência de Vossa Excelência, mas eu fui avisado que há uma sustentação, não é, do Dr. Juarez Frazão. Nesse caso, passo a palavra ao voto condutor do nobre auditor Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Vou fazer aqui um breve relatório, excelências. Trata-se de proposta de voto, então, confirmando, né? O processo é o de número 1718/2018, é um recurso de revisão de um acórdão proferido pela segunda Câmara, que julgou irregular e condenou em alcance a senhora Patrícia Menezes de Aguiar, na qualidade de representante do Instituto Sem Fronteiras, que é a conveniente do convênio de número 19/2011. É um recurso, então, de revisão, e esse é o relatório, excelência. Passa a palavra ao nobre advogado, doutor Juarez Frazão. Vossa Excelência tem 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, eminente procurador-geral, ilustre relator, meu bom dia a todos. Como já bem relatado, cuida-se aqui do recurso de revisão interposto pela senhora Patrícia em face do acórdão 016 de 2016, exarado pelo Tribunal Pleno. Esse recurso de revisão, excelências, foi interposto em razão de que a recorrente foi condenada em razão de 3 impropriedades no curso da instrução processual da prestação de contas do convênio: ausência de documentos comprobatórios do depósito da contrapartida, valor da contrapartida abaixo do percentual previsto na instrução normativa 08 e também pela ausência de assinatura de testemunhas no termo de convênio. Uma vez interposto o recurso, o Ministério Público, junto a essa Corte, por meio do parecer número 4653 de 2018, Sua Excelência, a ilustre representante ministerial que atua nesse feito, arguiu uma preliminar dizendo que a recorrente não havia se desincumbido de bem demonstrar qual teria sido o dispositivo legal que foi violado. O recurso de revisão foi manejado na hipótese do artigo 157, parágrafo 1º, inciso 4, dizendo que a decisão foi proferida contra a disposição de lei. E Sua Excelência, na sua manifestação ministerial, arguiu a preliminar de que a recorrente não preencheu nenhum dos requisitos constantes no artigo 157 e que não houve nas razões recursais a demonstração de qual dispositivo teria sido supostamente violado. Muito bem, excelências. O recurso de revisão, ele foi interposto sob dois fundamentos.
negativa de vigência do parágrafo 2º do artigo 20 da Instrução Normativa e também violação ao artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Com relação à negativa da vigência ao parágrafo 2º do artigo 2º da Instrução Normativa 08, em relação às restrições que dizem respeito à ausência de documentos comprobatórios do depósito de contrapartida e o valor da contrapartida a menor do que previsto na Instrução Normativa. Muito bem. A recorrente foi notificada em 2015, recebeu 2 notificações, cuja irregularidade dizia respeito ao seguinte: a ausência de documento comprobatório do depósito da contrapartida. Recebeu 2 notificações nesse sentido. E sua defesa foi demonstrando que o plano de trabalho que foi submetido ao órgão concedente não tratava de contrapartida financeira, mas a contrapartida estava estabelecida em bens e serviços. Tanto o concedente como a recorrente, nas suas respectivas defesas, alegaram que não houve depósito de contrapartida, não houve depósito financeiro, não havia como demonstrar uma comprovação de um depósito bancário do determinado valor para a contrapartida. Por quê? Porque a contrapartida foi aprovada no plano de trabalho com bens e serviços. Entretanto, excelências, o acórdão recorrido condenou a recorrente à devolução do valor da contrapartida, estimado em R$ 8.000, por ausência de comprovação da realização da contrapartida. Relembro a Vossas Excelências, a notificação foi para comprovar o depósito da contrapartida. E a recorrente foi condenada por não comprovar a realização da contrapartida. Ou seja, entre o fato que foi identificado na notificação, na instrução processual, do fato sobre o qual a recorrente se defendeu, que foi depósito em contrapartida, sobre este fato, e a condenação da recorrente por não ter comprovado a realização da contrapartida, existe um abismo. São 2 fatos totalmente diferentes. E, no fundo desse abismo, o devido processo legal. Porque eu não posso, ninguém pode ser notificado para se defender de um fato e ser condenado depois por outro. Esta é uma violação do devido processo legal, é uma violação do direito de defesa, é uma violação do direito contraditório. Apenas por isso, e aqui solicitando vênias a Sua Excelência, a procuradora que oficiou nesse feito, apenas por este motivo seria suficiente para anular a decisão e voltar o processo à instrução inicial da prestação de contas, porque não houve notificação sobre comprovação da realização da contrapartida. Houve sim notificação para comprovar o depósito da contrapartida, e são 2 fatos totalmente diferentes. Com relação à contrapartida em valor abaixo daquele que a instrução normativa determina, que são 10%, o valor do convênio é 200 mil. A contrapartida que foi proposta pela recorrente foi R$ 8.000. Bom, a devolução não está sendo por esse motivo, mas se a proponente apresenta ao Estado a sua proposta de celebração de convênio com um valor menor do que a instrução normativa determina, menor do que a legislação determina, a quem compete, então, fazer esta verificação que este valor não está correto? Ao Estado, que vai receber a proposta, que pretende celebrar o convênio. A recorrente não pode ser penalizada porque propôs um valor menor. Ora, o primeiro órgão que precisa fazer essa fiscalização é o órgão que vai conceder os recursos. E se ele aprova o plano de trabalho com um valor menor do que a lei permite, de quem é essa responsabilidade? Segundo o Tribunal de Contas da União, essa responsabilidade é de quem aceita o plano de trabalho nesse sentido. É o que diz o Acordo 1933 de 2007. A aceitação de planos de trabalho mal elaborados, imprecisos, sem metas, por parte do gestor do órgão repassador, ensejam a sua responsabilização. De quem? Do órgão concedente. Não de quem propôs o plano de trabalho, não de quem recebeu. Quem propôs o plano de trabalho considerou que aquele valor em bens e serviços seria compatível
e próprios para aplicação, para o atingimento do objeto do convênio. O terceiro fundamento da irregularidade das contas da recorrente é porque, no termo de convênio, faltaram assinaturas de testemunhas. Pois bem, pelo artigo 116 da Lei de Licitação, aplica-se aos convênios, no que couber, as regras da própria Lei de Licitação. E no artigo 60, diz que o termo de contrato, e vamos trazer então para termo de convênio, é lavrado na própria repartição. Na própria repartição. Então, não é a recorrente, neste caso, que tem que pegar 2 testemunhas e levar lá para o órgão, olha, vocês têm que ser minhas testemunhas para a celebração do convênio. Não, esta é uma responsabilidade do órgão concedente, do gestor que mandou preparar a minuta do termo de convênio, que mandou celebrar o termo de convênio, que mandou analisar pela Procuradoria Jurídica o termo de convênio, que mandou publicar o termo de convênio. Por outro lado, Excelência, e aí com todo respeito à instrução, testemunhas para um ato administrativo que já nasce com atributos, com presunção de executoriedade, de legalidade. Para que testemunhas? Para um ato administrativo. Mas a recorrente alega no seu recurso de revisão que esta responsabilidade pela falta de assinatura de testemunha não pode ser imputada a ela, porque esta é uma atribuição do gestor. Daí a violação ao inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado, ou seja, a penalização não pode passar da pessoa que praticou o ato, que é antijurídico e que é típico. Portanto, não pode ser a recorrente penalizada por não ter esta assinatura no termo de convênio. Por essas razões, Excelências, eu proponho da tribuna a rejeição desta preliminar do Ministério Público sobre não conhecer o recurso de revisão, porque, segundo o Ministério Público, não há o preenchimento desses requisitos, para que o recurso seja, assim, conhecido e, no seu mérito, provido, ou para retornar ao órgão instrutor diante da violação aqui deduzida da tribuna ao processo legal, em razão da ausência de defesa, ou então que seja julgado regular com as ressalvas. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Ouvida a fala do nobre advogado, passamos a palavra ao auditor Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar o doutor Juarez Frazão pela exposição. Sem dúvida nenhuma, muito contribuirá para o julgamento desse feito. E, presidente, eu gostaria de pedir para proferir meu voto na próxima sessão. De acordo, Excelência. Referido. Como é que é, conselheiro? Eu estou pedindo para proferir meu voto na próxima sessão, adiar o julgamento da próxima sessão. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. No processo restante, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na nossa pauta administrativa, temos 19 processos, sendo todos de minha relatoria. Observo que não foram registrados destaque. Passamos a marcar a nossa próxima sessão pelo fato de termos o simpósio ambiental 13 e 14 da próxima semana. Eu gostaria de marcar a reunião para segunda-feira, dia 12. Agradecendo a Deus por mais uma sessão, convocada a próxima sessão para o dia 12. Obrigada a todos.